Boa tarde a todos. Vamos dar início com a harmonização, a página no livro Ceifa de Luz, Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. Tem o título Ao Sol da Verdade, onde Emmanuel vai fazer o comentário do versículo 13 do capítulo 16 do Evangelho de João, registrando uma fala de Jesus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a greis ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevemos a questão 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Amado e bondoso Deus, querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos mais essa oportunidade, estamos aqui reunidos, nessa sala virtual, nesse encontro entre amigos, nesse encontro entre espíritos. Que possamos, Senhor, ponderar sobre tudo aquilo que aprendemos, possamos ensinar o que aprendemos de melhor, possamos passar com a melhor qualidade possível, possamos ter o equilíbrio diante de tantas dificuldades que nos circundam nesse instante. Que possamos fazer um espiritismo vivo e feliz como o nosso grupo é. Que possamos preparar o nosso futuro da melhor forma possível e que, estando bem alimentados como estamos, com conhecimento, com comida, com sorriso, com essa luz que nos ilumina, possamos te dizer, graças a Deus estamos vivos aqui nesse instante, nesse momento. Obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Estão todos bem, confortáveis, tranquilos, na expectativa, né, de mais um capítulo da obra que nós estamos estudando, Transição Planetária. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4. Pode até colocar ele aqui sozinho, porque não tem áudio. Vamos estudar através do PDF. Capítulo 4. Isso. Está aparecendo para vocês aí? Ah, ok. Perfeito. Obrigado, Marisa. Ainda não. Não Agora apareceu? tá. Foi? Ai.
Então tá. Obrigado. Agora apareceu. Apareceu, né? Tá ótimo. Bom, na sequência... Obrigado, Marisa. Na sequência do estudo, nós hoje vamos entrar nos roteiros terrestres, aonde o responsável pelo agrupamento de alguns profissionais, inclusive de algumas religiões, tem um sonzinho no fundo. Obrigado. Estão sendo orientados por um médico acerca do socorro que eles vão prestar às vítimas da tsunami do ano 2004 lá no Oceano Índico. Então, nós temos aqui, a gente tem os trabalhos realizados nesse capítulo pela equipe espiritual logo após o sismo e tsunami do Oceano Índico em 26 de dezembro de 2004, cujo epicentro ocorreu na costa oeste da Sumatra, que fica localizada naturalmente na Indonésia. Então, seguindo aqui o nosso roteirinho, acompanhando o livro, aqui Manuel Filomeno de Miranda, acompanhando toda essa equipe, né, ele foi testemunho ocular, né, e participante ativo de todo esse processo. Ele disse o seguinte: para mim, na verdade essa fala não é dele, mas nós vamos saber de quem é. Pessoalmente, aquela era uma noite muito especial. Reflexionando em torno da mensagem ouvida a respeito do futuro da humanidade pelo espírito Orion, que nós já vimos no capítulo anterior, não pude soptar uma inefável alegria de viver os momentos tão significativos em torno da construção da nova era. E nós trouxemos aqui o início da nova era irá ocorrer devido a uma faixa vibracional emitida pela luz do centro da galáxia. Vamos lá para ficar mais fácil. Concedendo aos seres humanos um novo tipo de comunicação sem limites. Isso apenas na esfera da comunicação. Nós estamos sendo artífices e, ao mesmo tempo, trabalhados nessa transformação, inclusive biológica, porque a mudança é, sobretudo, de ordem moral / espiritual, que toda a humanidade está passando por esse momento. Desde as remotas páginas do Evangelho de Jesus, assim como das narrações do Apocalipse, sobretudo de João, no capítulo 12, e mesmo antes, existem revelações em torno de um mundo feliz na Terra. Antes de Jesus, as antigas civilizações já preconizavam esse mundo novo na Terra, após as terríveis flagelações que alcançariam as criaturas e as dilacerações que sofreria o planeta. Então, aqui a gente percebe quanto nós estamos hoje testemunhando essa transformação, essas terríveis flagelações, e apenas é o início das dores preconizadas por Jesus. E aí nós trouxemos o seguinte: lá no Apocalipse nós temos essas informações, e também os antigos profetas bíblicos, e também nas antigas profecias das civilizações do pretérito. Aqui Orion esclarece que esses cataclismos e convulsões na Terra eram necessários para a renovação do orbe e para a transformação moral e espiritual da humanidade, a fim de chegarmos transformados na nova era, ou no planeta de regeneração. Entretanto, a Terra não seria destruída, tampouco a civilização humana dizimada. E lá na Gênesis no capítulo 18º, são chegados os tempos, sinais dos tempos, a nova geração. No item 27, no segundo parágrafo, há um comentário de Kardec que nos traz o seguinte: a Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio, vamos lá novamente, por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Ok. Vamos aqui embaixo, que o texto é longo. Só um minutinho. Ok, vamos lá. A atual geração, que é a nossa,
desaparecerá gradualmente e a nova, que já está entre nós e chegando em quantidade muito grande, lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja alguma mudança na ordem natural das coisas. E essa fala dos espíritos superiores derroga frontalmente aquela teoria ou as profecias que o mundo acabaria em 2012, em 2020, em 2040, lendo engano de quem tem essas percepções, acreditam nessas teorias da conspiração, porque, na verdade, segundo as pesquisas da própria NASA, a Terra hoje tem 4 bilhões e meio de anos de existência, né? E a expectativa de vida do planeta é de 9 bilhões de anos. Cálculos esses que foram feitos através da coleta da poeira cósmica do entorno do planeta, ou do disco protoplasmático que envolve a Terra, e através do que foi colhido dessa poeirinha é que chegou-se a esse cálculo. Os sucessivos acontecimentos que estarreceram a sociedade, convidando-a à análise em torno das convulsões que sacodem o mundo físico periodicamente, enquanto os atos hediondos de terrorismo e de atrocidade repetiam-se de maneira aparvalhante, eram sinais inequívocos da grande mudança que já estaria tendo lugar no orbe terrestre. Lembrando que essa obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, nós temos a segunda edição, que foi lançada em 2010, mas efetivamente o livro foi lançado em 2007, ou seja, tem 13 anos. Então, em 13 anos, quantas coisas já vinham acontecendo numa velocidade quase que assustadora. Os vulcões, erupção, os terremotos, Luciano, Oi? Luciano, Sim, a gente vai falar com você depois, né? sim. Tá, Tá, não, a tá gente bom. vai abrir, sim, claro, com certeza, para te Não, tá contar. bom, tá bom. Tá? Desculpa. Nada, nada. A gente sempre coloca, né, aquele tempinho no final para as reflexões, complementos, contribuições. Então é importante a gente acompanhar hoje como é que está esse movimento do planeta por conta justamente desses eventos naturais que vem acontecendo. A própria África já está tendo um processo lá muito estranho de rachadura, né? Nós vamos abordar aqui, inclusive, a questão das placas tectônicas. Então vamos ver aqui uma observação. A ciência explica que a Terra está caminhando para um alinhamento que levará a uma natural mudança no campo magnético da Terra. Não levará. Já aconteceu justamente em 2004 com esse grande tsunami da Indonésia. Ou seja, o planeta Terra verticalizou num grau de 0,4 uma dízima do seu eixo. Em 2011, houve outro grande terremoto e outra grande tsunami no Japão, que também potencializou ainda mais essa verticalização. Então, nós percebemos hoje que a Lua ela não está mais na forma da parte clara para a esquerda, crescente ou minguante, à direita ou à esquerda. Está embaixo. Se vocês observarem, tem um ruidinho no fundo, gente, por favor. Se vocês observarem, nós estamos percebendo alterações até no próprio céu. Nós estamos em novembro, com uma temperatura de outono e inverno. Já estamos na primavera, caminhando para o verão. Então, tudo isso já é indício de que está havendo, sim, um processo de alteração, não só no eixo da Terra, como também nos polos magnéticos. O Espiritismo explica que existe a necessidade de reconhecer que o progresso desmedido traz sofrimento e as tragédias, cuja intenção é fazer com que os seres humanos corrijam os seus erros e progridam mais depressa. Vamos aqui. Mais depressa, perfeito. Ou seja, tem algum microfone aberto aí? Pode fechar, por favor? Eu acho que é do... Eu estou sem a telinha aqui com os participantes. Alguém pode fechar o microfone? Obrigado. Então, a gente está Já percebendo... fechei, já fechei. Obrigado, Tati. Que nós estamos testemunhando, presenciando, estamos sendo os atores principais dessa história que está comovendo o mundo. Ou seja, tudo que foi preconizado pelo Apocalipse de João, e que Jesus, inclusive, para ele falou, foi o último legado de Jesus para a humanidade.
através do Apocalipse que ele colocou para João, nos trazendo justamente e preconizando esse momento que nós estamos experienciando hoje. Passados, porém, os primeiros momentos explorados pela mídia insaciável de tragédias, outros fatos se tornaram relevantes, substituindo aqueles que deveriam merecer mais estudos e aprofundamento mental. Ou seja, mais uma vez, aí a gente percebe o capitalismo galopante que fatura em cima das tragédias. Tudo que é feito de bom tem um valor menor. Ou seja, privilegiam-se muito mais as questões imediatas e equivocadas e as tragédias, mas também, por outro lado, a gente percebe a ação de que o mundo inteiro se volta a favor daquele movimento, daquele evento, daquele desastre, como foi o caso do tsunami. Tem microfone aberto, lá na Indonésia. Vamos lá, já passamos por aqui, ok. Passados, porém, os primeiros momentos, assim, para o aprofundamento mental, de maneira a encontrar-se soluções para os terríveis efeitos da poluição da atmosfera, do envenenamento das fontes de vida do planeta. É verdade que alguns movimentos bradavam em convites à responsabilidade das nações e dos governos perversos, responsáveis pela emissão dos gases venenosos, para logo tomarem vulto os planos de divertimentos globais e as novas conquistas para o gozo e a alucinação. Nós temos aí hoje em dia, né, um tratado da ONU, inclusive, de contenção de CFCs da camada de ozônio, né? Todos sabemos disso. Então, são pacotes, né, que os países se comprometeram em produzir no máximo para evitar a expansão ainda mais da abertura da camada de ozônio. Parece, eu não confirmei essa informação, mas parece que Deus, na sua infinita misericórdia, está propiciando à natureza uma certa adstringência, ou seja, a princípio, a camada de ozônio, cujo país que mais produz CFCs e aonde tem o maior buraco na camada de ozônio é nos Estados Unidos. A princípio, a camada está regredindo de expansão. Ainda, o pranto das vítimas não secaram nos olhos. E os efeitos trágicos dos acontecimentos nem sequer diminuíram. E as contribuições da solidariedade eram desviadas para fins ignóbeis. Nesse momento, até nesse momento de maior comoção global, ainda existem espíritos que se beneficiam com as tragédias humanas. Ou seja, o egoísmo de muitos privando as vítimas de alimentos, de roupas, de cobertas, de lençóis e até mesmo de medicamentos. Não vai muito longe. Tem uma companheira nossa aqui do grupo, muito amiga nossa, eu vou falar porque ela conhece, só não vou citar nomes. Ela participou junto comigo de um evento que ocorre todo dia 20 de novembro. Por favor, mantenhamos descrição, quem conhece o caso. E nesse evento há uma contribuição em gêneros. Os gêneros chegam no local de destino. Só que parte desses gêneros são desviada, melhor dizendo, para benefícios próprios, sendo que todo mundo se beneficia com esse encontro. Então a gente percebe que ainda que haja carência em alguns núcleos, alguns bolsões, mesmo assim, algumas pessoas se beneficiam de algo que, na verdade, é para o coletivo, né? Do tipo, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Então a gente percebe claramente que essas pessoas se autoelegem como joio. Enquanto os sofredores observavam a indiferença com que eram tratados, relegados à própria sorte após a tragédia que sofreram. Ou seja, aqueles que querem levar vantagem em tudo não percebem, olha a falta absoluta de empatia que outras pessoas que estão atravessando os seus momentos mais graves, inclusive colocando em risco suas próprias vidas, largados à própria sorte, né? Não tem atenção desses outros tantos que só pretendem se beneficiar, né, de uma situação de calamidade como essa que foi a tsunami em 2004. As praias de diversos países do Oceano Índico estavam juncadas de cadáveres
Dezenas de milhares jaziam sob os escombros das frágeis construções destruídas. E a insensatez turística já planejava novos pacotes para outros países, outros paraísos e lugares de lazer e perversão que não foram danificados. Felizmente, mulheres e homens nobres, vamos abrir aqui um parênteses, pessoas solidárias voltadas para o bem, e aqui nós percebemos que essas pessoas, poderíamos classificá-las como trigo, uma vez que os ignóbeis são o joio, organizações e entidades humanitárias sensibilizaram-se com a dor do seu próximo e acorreram com generosidade, oferecendo alguns recursos que poderiam diminuir o desespero das vítimas, dos sobreviventes que tinham a necessidade de reconstruir os lares e continuar as experiências humanas. O espetáculo espiritual nas regiões atingidas, no entanto, era muito grave. E espetáculo espiritual que nada mais é do que o aspecto espiritual daquela região. De igual maneira, em razão da decomposição dos cadáveres humanos e de animais outros e da ausência de água potável, era grande a ameaça do surgimento de epidemias naturalmente. E os espíritos, abruptamente arrancados do domicílio orgânico, vagavam perdidos e desesperados pelas áreas onde sucumbiram. E aqui nós vamos fazer um viés. Vamos lá no Livro dos Espíritos, capítulo 3º, da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual, entre os itens 149 a 165. Perturbação espiritual. Nós só trouxemos apenas um, porque o estudo seria mais delongado ainda, que também é uma fala de Kardec a respeito da questão 165, que fala sobre o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência, uma pergunta, um pouquinho d'água, por favor, Fátima, sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, é a perturbação no momento do desencarne. E aí, a fala de Kardec, né, do desdobramento da resposta é: aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte, aqui nesse caso traumática. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Quantos casos iguais a esse existem pelo mundo afora? Sabemos disso. Obstinadamente sustenta que não está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. As mortes traumáticas. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque eles não ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo desprendimento do perispírito. E aqui fica claro, nesse complemento, nesse comentário de Kardec acerca da resposta à questão 165, né, o que todos nós já discutimos por aqui. Né, essa coisa do homem desencarnar, quanto mais materialista, quanto mais apegado, quanto menos espiritualizado ele for, maior a dificuldade que ele vai ter de se desprender efetivamente do seu corpo físico, da sua vestimenta carnal. E há casos, inclusive, que quando o perispírito é totalmente desprendido, ainda assim ele permanece junto ao seu corpo. É triste. Né? Perdão, aqui em cima. Nós estamos aonde? Ah, tá, aqui embaixo. Desconhecimento total do desencarne. Esses companheiros lá da Indonésia ignoravam o que havia acontecido pela falta de conhecimento. Perdão, mais uma vez. Vamos lá. Bom, pela falta de conhecimento de que a vida continua, né? De que a vida não se encerraria naquele momento, né? Sobretudo pelo trauma, né, profundo que eles sofreram. Então, essas áreas transformadas em depósitos de lixo e de destroços numa noite sem término, pesada e assustadora. Os gritos de desespero, os apelos de socorro
e os fenômenos de imantação com outros desencarnados infelizes. Aqui nós vamos abrir outro parênteses, porque não eram só esses desencarnados infelizes que estavam naquele processo de desligamento do corpo durante a tsunami, mas também outros desencarnados infelizes já estavam há muito tempo na erraticidade, aurindo o fluido vital que nós já colocamos aqui, o que estava sobrando ainda do seu corpo e do seu perispírito, aproveitando desse momento para se beneficiar, para se nutrir, inclusive, do fluido vital. Constituíam a geografia extrafísica dos dolorosos acontecimentos. Acompanhávamos os tristes acontecimentos desde a nossa comunidade, aqui a colônia, que nós já percebemos, né? Já estudamos lá há uns 2 capítulos atrás, perdão, no capítulo 3, através de recursos especiais que nos projetavam as imagens terríveis. Aqui nós temos que hoje nós usamos com muita frequência em nossas casas, projetores. E naquele estudo que nós fizemos também, nos bastidores de uma reunião espírita, tem exatamente isso, só que é daqui para lá, né? Da mesma forma que acontecia, inclusive, naquela obra, né? Dos bastidores de uma reunião espírita. Então, eles não precisavam, nesse momento, na colônia onde eles estavam, acompanhando todo esse movimento, se transportarem para cá, em loco, para presenciarem todo aquele movimento muito triste que estava acontecendo. No próprio local onde eles estavam, e mais tarde voltamos a falar dele, tinha uma tela onde as imagens eram projetadas nesse espaço. Ficou claro? Recolhendo-nos as reflexões do que seria possível contribuir para atenuar, para minimizar, para tentar dirimir o máximo possível o sofrimento, a dor, o desespero e cooperar pelo restabelecimento da ordem. O banditismo aproveitava-se da situação deplorável. O banditismo aqui, meus amigos, é o banditismo espiritual. Deplorável para estrangular as suas vítimas. Exploradores hábeis negociavam sobre os despojos dos perdidos e alienados, e as conspirações hediondas forjavam hábeis manobras para a usurpação do máximo daquele que nada possuíam. Tá? A gente também pode fazer uma referência aqui, naturalmente, à questão material. Tá? Essa passagem é muito interessante porque ela faz uma abordagem dos 2 aspectos da vida, tanto do aspecto material como do aspecto espiritual. Era esse, de alguma forma, o espetáculo horrendo pós-tragédia do tsunami, que era o cenário espiritual, como nós já vimos. Seguindo, no dia seguinte, deveríamos reunir-nos com os organizadores da jornada, à região conflagrada, de modo a tomarmos conhecimento dos serviços de emergência a serem realizados. E aqui que nós entramos efetivamente no nosso estudo. Porque haveria de ter uma força-tarefa espiritual para socorrer, amparar e minimizar as dores dos recém-desencarnados. E aí entramos daqui a pouco com um espírito, um médico, que pilotaria, que gerenciaria essa equipe de socorristas. Amanhecera de forma esplêndida, o céu azul turquesa, nimbado de suave claridade, que iluminava toda a nossa comunidade, que era a colônia aonde estavam reunidos esses espíritos, inclusive aonde Orion havia se colocado presente para trazer aquelas informações acerca da nova era, como nós vimos no capítulo anterior. Embora nos encontremos sob a mesma ação das leis que vigem na manutenção do ordem terrestre, a luz do sol, vamos ler novamente, para fixar essa informação, o que acontece numa colônia espiritual. Embora nos encontremos sob a mesma ação das leis, não é porque é no plano espiritual que também não sofre também as influências do Sol, da Lua, né, da força magnética, que vigem na manutenção da Terra, a luz do Sol que nos alcança, porque não encontra obstáculos materiais para produzir o aquecimento contínuo, suave, perene, tranquilo, sempre naquela harmonia, naquela suavidade, o que não acontece conosco.
é um prédio, uma casa, é cidade, é uma árvore. Lá não tem isso. A luz do sol, ela penetra e ela é sempre cálida, sempre com a mesma temperatura agradável. Tem sempre a mesma temperatura, também resultado de camadas especiais de energia emanada dos fótons. Hoje nós sabemos que fóton é a menor partícula da luz. Já transcendemos do próton, que é a menor partícula da matéria. O próton já gerou o quark, que é a menor partícula do próton, e a menor partícula da luz são os fótons. E nós, meus amigos, já estamos na era dos fótons. Estamos transicionando, perdão, da era da matéria para a era da luz. Da era do próton para a era do fóton, que envolvem o nosso campo vibratório. Dessa forma, não ocorrem alterações como aquelas sofridas no planeta e decorrentes da sua posição em relação ao astro-rei. Noite e dia, dia e noite. Nas colunas espirituais, a temperatura é sempre amena e equilibrada. Ficou claro? Deveríamos, então, encontrar-nos às 10 horas à sombra de venerando cedro no jardim que circunda o templo ecumênico na colônia espiritual, onde todos os religiosos das mais diferentes convicções, aqui nós abrimos um parênteses, aqui nós vamos perceber que no entorno do chefe da equipe que nós vamos ver, para saber quem haviam espíritos, homens, dos mais variados credos religiosos, das mais diferentes convicções. Então a gente percebe um ecumenismo, o ecumenismo tratado como algo tão natural, porque na espiritualidade não há dissensões religiosas como há aqui na Terra. E a convivência harmoniosa e fraterna permeia todos os adeptos de toda e qualquer religião, credo, filosofia ou convicção. Somos nós, o nosso ego, que bate no peito e fala: o meu Deus é diferente do seu Deus, como houvessem vários deuses, como na antiguidade, né? Nós já estamos no século XXI, às portas da nova era. O futuro, nós teremos o espiritismo como fala comum em nosso meio, né? Não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, não é isso? Vamos aqui, assim. Então, nessa colônia, onde estão todos reunidos, onde a luz do sol é perene e todos se congregam, independente da sua escolha, onde seu coração se calou na terra em relação ao seu credo religioso, todos se respeitam. Como em outras, todas as religiões, como em outras colônias, todas as religiões se reúnem com um objetivo maior. Em todas as colônias, independente do credo, estão todos reunidos e congregados com um único objetivo: o amor à humanidade. Então, podem se reunir para vivenciar as suas doutrinas. Ou seja, aqui nós temos uma fala muito interessante. Nesse local, no jardim que circunda o templo ecumênico, todos os religiosos de todas as religiões se reúnem nesse ponto para discutirem e vivenciarem principalmente as suas doutrinas, sem dissensão alguma, apenas com espírito humanitário e, sobretudo, permeados pelo amor que mantém todos nós, naturalmente, conectados uns aos outros. O órgão derramava musicalidade especial e, quando nos aproximamos, Oscar é um dos componentes e nós, os demais membros que nos acercavam jovialmente. Perdão, gente, deu um salto aqui. Eu acho que eu vou pedir a ajuda de vocês, porque eu pulei demais aqui. Vamos lá, ver se vocês conseguem. O PDF tem essa questão. Ok. Vamos lá, mais um pouquinho. Sim. Deixa eu ver aqui. Voltando. Ok, já me encontrei. Certo. Vamos lá. Ivon Costa acompanhava o responsável pelo grave, pelo sério, pelo profundo, pelo grandioso empreendimento, cabendo-lhe o dever de apresentar-nos o que nos ocorreu, sem maiores circunlóquios. Olha o espiritismo que nos força a comentários.
E é maravilhoso. O que quer ser colóquio? Use-se de Comentários. palavras para emitir um enunciado que não chega a ser claramente expresso. Rodeio, circunlocução, circuito de palavras, comentários, muitas das vezes desnecessários. Temos o júbilo, obrigado Marisa, começou o amigo, de pôr-nos em contato com o nosso benfeitor, que já está encarregado de conduzir-nos aos trabalhos terrenos. Todo esse movimento aconteceu na colônia espiritual. O novo amigo, quem é o novo amigo? O Dr. Charles White, um médico inglês. É ele que vai ser responsável por essa equipe, de poucos trabalhadores. Sorriu discretamente e ampliou os esclarecimentos, informando: quando no corpo somático, vivi o maior período da existência na região da Polinésia. Por isso, essa ligação que o Dr. White tinha com aquela região. A afinidade, o afeto. Interessante como é que nós criamos liames, né? Com os espaços, com os lugares que nós vivemos, né? Que nós existimos. Cada um de nós com os nossos ambientes. Fiz parte dos conquistadores que, em nome da civilização europeia, se impuseram aos ilhéus de uma larga faixa nos mares do sul. Guardando conceitos equivocados, olha os nossos equívocos aí, gente. Como sempre, né? Os nossos apegos, né? As verdades com V minúsculos que não são V minúsculo, que não são eternas. Considerávamos superiores aos que chamávamos indígenas. Nós temos as colonizações do mundo afora, né? A história já está repleta desses casos. E aqui traz justamente a consequência espiritual desse processo através do Dr. Weiss, desse médico inglês. E, em nome dos nossos falsos valores, lutamos para aculturá-los com a nossa presunção de senhores do conhecimento. Que não se arvore de ser senhor do conhecimento. Até no nosso próprio meio também existe assim. Eu sou o dono da verdade, sou o doutor em espiritismo, sou PhD em espiritismo. A desencarna chega do lado de lá, quando se vê frente a frente com a própria consciência, vai perceber, nossa, como eu me equivoquei. Como faltou em mim sentimentos de caridade, de simplicidade, de humildade, de fraternidade. Não adianta apenas ter o conhecimento. Se não tiver a asa moral, o sujeito vai ficar retido ao seu próprio ciclo vicioso mental, a soberba intelectual, sobretudo a soberba do conhecimento espírita. E tem muitos que são assim, né? Nós sabemos disso, conhecemos. Senhor de conhecimento. Ledo engano. À medida que convivíamos com eles, descobrimos a sabedoria de quem eram portadores. Aí entra no terreno da empatia, da consideração pelo próximo. No seu aparente primitivismo, quanto o português perdeu por não ter privilegiado a cultura indígena, a nossa cultura, a cultura raiz. Graças a Deus, ela se perpetuou. Claro, né, que com os pequenos bolsos indígenas que ainda existem no país, né, sendo... Enfim, mas nós conhecemos a história. Encontramos, nos seus cultos, considerados grosseiros, informações profundas que eram passadas de uma para outra geração oralmente e pelos trabalhos a que se afeiçoavam seus xamãs, né, os seus pajés, os seus líderes, né, religiosos, em momentosas comunicações espirituais. Olha que barato, gente. Comunicações espirituais, incorporação, psicofonia, vidência e por aí vai. Sabemos disso. Ao mesmo tempo, sacerdotes e médicos, pensadores e sábios, conselheiros, administradores e psicólogos eficientes. Todos aborígenes, todos indígenas daquela região. Olha a quantidade de pessoas, de espíritos elevadíssimos investidos em corpos indígenas. E claro que o preconceito e a soberba humana os via apenas como seres menores. Com eles, tomamos conhecimento da interferência dos mortos na existência dos vivos. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Já sabiam disso naquela época. E aprendemos que a terapia mais eficiente diante dos desafios do binômio saúde e doença
é sempre o amor expresso no respeito recíproco e nos cuidados que são oferecidos a todos os membros do clã. Por que essa fala aqui também não poderia ser expandida? O amor expresso no respeito recíproco e nos cuidados que são oferecidos a todo ser humano, encarnados e desencarnados. Olha o quanto nós temos que aprender ainda com as antigas raças, sem falar na arqueologia, tá, gente? Vamos lá. Com o suceder do tempo, optei viver com a ingenuidade, assimilando os seus costumes e as suas habilidades. A existência tornou-se longa e proveitosa, permitindo-me amar sem condições, amando incondicionalmente, receber o tributo do respeito e do afeto dos seus sentimentos puros, ou seja, daqueles primeiros homens que habitaram aquelas terras, naquela ilha, né? Naturalmente foi colonizada pelos ingleses. A desencarnação, de maneira nenhuma, afastou-me da sua convivência. E agora, quando a desolação e a tragédia assolam entre aqueles que muito lhes devemos, candidatei-me por afeto, por afinidade, por conexão com aquele ambiente onde ele viveu. Candidatei-me a participar de uma das caravanas de auxílio em nome da gratidão por tudo o que foi feito para ele, por ele, o quanto ele aprendeu e também, naturalmente, o quanto ele ensinou enquanto médico. Imagina quantos foram curados por ele, agregando o conhecimento à ciência humana, à ciência indígena, né? A medicina indígena, melhor dizendo. Calou-se por um pouco e, emocionado, concluiu: sou o vosso irmão Charles White, de origem inglesa, que exercera medicina convencional e que passou longos anos de sua existência nessa ilha junto com os ilhéus. Encontramos-nos em vossa colônia, realizando um estágio, e nós grafamos aqui, porque esse estágio é muito interessante, porque é um processo de crescimento, de aprimoramento de toda uma frente de trabalho que eles viriam e já estão, inclusive, desenvolvendo na esfera espiritual, diretamente afetando o plano material de uma forma bastante positiva, como nós vamos ver. Para o qual trouxemos diversos amigos que vestiram a indumentária de diferentes nacionalidades a fim de treinarmos técnicas de socorro especial. Por quê? Nesse ponto, a gente percebe que existe, nessa questão de diferentes indumentárias, diferentes nacionalidades, que a fraternidade ela é inerente entre todos os povos da espiritualidade superior, diferente de nós aqui na Terra. Não é verdade? É a velha história. Vou manter a minha característica, a minha identidade, a minha cultura, a sua é a sua, ponto final, não quero interagir. Entretanto, ao retornar ao plano espiritual, nós percebemos que todas essas contingências, essas convenções humanas, nada mais são do que convenções humanas. Porque não tem o menor peso no plano espiritual. Com os vossos guias e podemos aplicá-las em nossa área de atendimento, conforme logo mais teremos a oportunidade de fazer, como veremos no capítulo 5º. Indispensável que conheçais aqueles com os quais convivereis por um mês em atividade do amor. Em atividade de amor. Amor. Trabalho baseado e voltado para o amor, exercitando solidariedade na região que nos aguarda no amado planeta terrestre. Portanto, sede bem-vindos à nossa caravana. Ivon, logo depois, apresentou-nos o jovem espírito na feminilidade que servia de auxiliar de enfermagem ao Esculápio e a mais 2 outros dedicados servidores que se radicaram anteriormente nas Filipinas. De imediato, estabelecemos laços de simpatia e amizade, desde que estaríamos juntos a partir daquele momento, abraçando as responsabilidades do bem. E, de certo modo, nós também fazemos isso aqui na Terra, seja nas nossas casas espíritas, seja nos nossos atendimentos fraternos,
casas espíritas, um telefonema que a gente recebe e dá um amparo, apoio a alguém que esteja carecendo, alguém que esteja precisando. Tem o microfone aberto, por favor. Eliane, fecha o microfone. Obrigado. E aqui nós temos um parênteses. Vamos falar agora um pouquinho sobre a divisão do trabalho ou a divisão das tarefas coordenadas pelo Dr. Charles White. O nosso empreendimento está dividido em 2 fases. E é uma equipe pequena, coesa. A primeira delas terá lugar, na região do tsunami, para amparar os espíritos que desencarnaram naquela região, naquele momento. O plano espiritual já sabia que isso iria acontecer, certamente, como nós vamos ver depois. E a segunda, na psicosfera do Brasil, preparando as mentes e os sentimentos para as reencarnações especiais. Reencarnações especiais? Mas como, Luciano? Seria desses mesmos irmãos que estavam desencarnando na Indonésia, através do tsunami? A resposta é não. Quem seriam, então, os espíritos que estariam reencarnando agora? Então, nesse momento, parte dessa equipe estaria trabalhando nas nossas mentes de encarnados e dos nossos sentimentos de encarnado para o acolhimento dos espíritos vindos de auxílio, através dos encarnados que somos nós, que já estão nesse processo de encarnação para impulsionar o progresso da humanidade. E esse movimento está se dando a partir de 1972, no primeiro momento. Depois, o segundo momento foi em 1982. E daqui para frente é um crescendo muito grande. Vamos lá novamente. Voltando aqui. Ok. Depois de expor o projeto em que nós nos encontrávamos comprometidos, liberou-nos, estabelecendo então às 18 horas como a ocasião para ser realizada a viagem ao planeta amado, ou seja, a Terra. A curiosidade espicaçava minha mente, considerando a magnitude do trabalho desenhado, especialmente em razão da convivência que teríamos com espíritos de culturas e hábitos diferentes, o que para eles, para o espírito, isso não demanda tanto sacrifício, tanto empenho como nós. Porque cada um desses espíritos, com suas culturas e hábitos diferentes, estão irmanados no mesmo sentimento de amor. E, sobretudo, nesse projeto, nesse empreendimento de socorro aos espíritos recém-desencarnados, com os quais não me encontrava familiarizado. E criar, então, uma unidade coesa para que o trabalho fosse empreendido. E aí, nós temos aqui 4 trabalhadores dessa equipe. Vamos aqui rapidamente. Sim, unidos pelo sentimento de amor, que é a essência divina. Então, esses 4 trabalhadores da equipe já estavam envolvidos e imbuídos desse sentimento maior. O amor, sobretudo, para socorrer os irmãos recém-desencarnados. Os amigos filipinos me permitiram identificar. O mais idoso informou-nos haver sido sacerdote católico numa das muitas ilhas e chamava-se Marcos. Observem só, Marcos era católico. Vamos pontuando. Havia se dedicado ao Ministério da Fé Religiosa e à educação infantil, havendo desencarnado nos idos do ano de 1954, aos 70 anos de idade. Ainda continuava no plano espiritual, em 2012, né? Perdão, 2004. 2007, a obra Transição Planetária foi editada. Outro, mais jovem e sorridente, vestia-se de maneira própria do seu povo e logo se desvelou, elucidando que pertencia à religião muçulmana. Então, nós já temos aqui um segundo representante de uma segunda religião, um católico e um muçulmano. E era conhecido como Abdul Severin, que desencarnara vitimado por febre palustre aos 40 anos de idade. Ainda jovem, moço. A caravana, portanto, se constituía de membros de variada formação espiritual e religiosa, que possuía como ponto comum de entendimento o amor que vige
soberano no universo, como uma das forças de equilíbrio cósmico. Quando nós dissemos que o amor é que mantém todos os planetas nas suas mais perfeitas ordens, está aqui Manuel Filomeno de Miranda confirmando o que nós já dizíamos. O amor vige soberano no universo como uma das forças de equilíbrio cósmico, considerando-se de essência divina. Por nossa vez, Oscar, já conhecemos esse nosso amigo espiritual da obra, né, em outros capítulos, expôs a sua formação judaica. Então nós temos um muçulmano, um católico e um judeu. E nós outros referimos-nos à adoção do comportamento espírita. E quem é esse espírita? Senão o próprio Manuel Filomeno de Miranda. De maneira comovedora, demos-nos conta de que pertencemos à mesma grey, ou seja, à mesma equipe, à mesma falange, ao mesmo grupo familiar, conforme assinalou Ivon, jovialmente. O bem imarcessível, ou seja, o que não perde viço, o que não perde o frescor. Nossos diálogos prolongaram-se enquanto o Dr. Charles e sua auxiliar Ana, de formação anglicana, mais uma religiosa aqui, vamos percebendo, providenciavam os equipamentos necessários à primeira fase das próximas atividades. O padre Marcos, como vimos lá em cima, que conhecia a região que visitaríamos, já ter existido lá, inclusive, na condição de encarnado, esclareceu-nos que o insólito e trágico choque das placas tectônicas, gerador das imensas ondas destrutivas, era aguardado. Ou seja, Deus, na sua infinita sabedoria e inteligência, já havia programado que haveria o deslocamento, a junção de placas tectônicas que gerariam essas ondas gigantescas destrutivas para quê? Vamos ver daqui a pouquinho. E que providências espirituais haviam sido tomadas, inclusive construindo um posto de socorro espiritual sobre a região que sofreu mais danos decorrentes do epicentro da catástrofe. Como ocorre em todos os locais na Terra, antecedendo as catástrofes, calamidades, guerras, etc., esses postos de socorros construídos antecipadamente, antes do evento propriamente dito acontecer, porque a providência divina, antevendo esses eventos, designa espíritos especialistas para essas frentes, através dos postos de socorro espirituais, demonstrando que o amor de Deus, ou seja, o seu amor, é tão grande que ele tudo faz para amenizar o sofrimento e a dor dos seus filhos queridos, como nós muito bem conhecemos através do nosso lar durante a Segunda Guerra Mundial. Antes que a guerra acontecesse, o plano espiritual estava ciente e começou então todo um processo de construção, né, de um posto de socorro espiritual para acolher as vítimas da guerra, da Segunda Guerra. E aqui nós vamos para por que acontecem esses eventos, esses cataclismos? Vamos lá então, nós não vamos ler porque nós não teremos tempo, mas todos naturalmente devem ter o Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de destruição no capítulo 6º. Então, a lei de destruição ou as destruições ou os cataclismos auxiliam a humanidade para que ela progrida em poucos anos, o que demandaria provavelmente séculos de avanço, sobretudo de ordem moral. Seguindo, já estamos chegando no nosso finalzinho. Engenheiros e arquitetos desencarnados, não só na Terra, como também no plano espiritual, não é porque deixou aqui a vestimenta carnal que vai ser engenheiro, deixou de ser engenheiro ou arquiteto, ou médico, ou jardineiro, ou qualquer que tenha sido a profissão, né, que o homem encarnado tenha abraçado. Continua, ele permanece, sendo exatamente o que ele foi. Movimentaram-se com rapidez e edificaram uma comunidade de emergência que a todos nos albergaria logo mais, ou seja, não só a equipe de socorristas, como também aqueles com os quais socorrêssemos, como também as vítimas do tsunami. Então, vamos colocar aqui, esse hospital de campanha, ele era munido de espíritos profissionais de várias áreas. A construção se deu através dos projetos desses engenheiros e arquitetos encarnados,
né, que construíram essa comunidade, esse hospital de emergência, esse hospital de campanha, para acolher não só os trabalhadores que iriam socorrer os recém-desencarnados, como também os próprios desencarnados no mesmo ambiente. Curiosamente, ampliou os esclarecimentos, informando que os ocidentais, prestem bem atenção, em férias que se fizeram vítimas, mantinham profunda ligação emocional com aquele povo, ligação emocional com o passado. Ou seja, já havia ali uma relação de outras encarnações com aquele povo e foram atraídos por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos que lhes pesavam na economia moral. Bingo! Só nessa frase nós já matamos toda uma dúvida, né? Ou proporcionamos um gigante benefício para as dúvidas que aqueles, porventura, ainda teriam. Todo evento, toda tragédia, gera uma força magnética que atrai os espíritos comprometidos com sua própria consciência e com determinado local para que naquele momento resgate de forma trágica as suas dívidas pretéritas. Até porque tudo que pesa na economia moral um dia terá que ser eliminado. E Deus, na sua infinita sabedoria, oportuniza que esse evento ocorra na Terra para que esses mesmos espíritos, nós consigamos resgatar também os nossos débitos passados, para que estejamos quites com a nossa economia moral. Nada acontece sem os alicerces da casualidade. Tudo é programado, tudo é planejado. Não cai uma única folha da árvore, um único fio de cabelo, sem o olhar de Deus. Surpreso, perguntei-lhe como conciliava o conceito da reencarnação com os dogmas esposados pela formação católica. Porque nós temos aqui o padre, mas como é que o padre... Uma pergunta interessante, né? Inclusive quem formulou essa pergunta foi o próprio Manuel Filomeno. Mas sendo padre, como é que ele vai aceitar esse conceito da reencarnação? Com os dogmas religiosos da religião que ele professava. E gentil, ele esclarece. Cara Miranda, não ignora que as formulações da verdade partem deste mundo real, do plano espiritual, na direção da Terra. E que as religiões as vestem de superstições, de lendas e dogmas. Olha o dedinho do homem aqui. Olha o ego aqui. Olha o homem velho gritando. Não, quem tem conhecimento tem poder. Se eu estou na religião, eu posso. Então tem supremacia sobre os fiéis. E isso, meus amigos, há 17 séculos. Conforme os níveis de consciência das criaturas que lhes aderem, velando umas, ou seja, aprisionando umas e liberando outras. Nada obstante, quando ele está falando aqui dos dogmas, tá, gente? Nada obstante, quando retornamos ao país da imortalidade, está sublinhado, ou seja, a pátria espiritual, a vida maior, desaparecem as fórmulas consolidadas de nosso ser, nosso inconsciente. Por isso que nem nós devemos nos alvorar, gritar aos quatro ventos, porque eu sou espírita, sou detentor da verdade. Não é bem assim, porque a verdade trazida por Kardec é uma e a nossa leitura é outra. Por isso que sempre que nós estudamos, lemos, devemos fazer uma prece ao nosso mentor, que é o nosso professor, para que nós consigamos emergir naquelas palavras e captar a essência do pensamento trazido pelo médium psicógrafo do espírito autor da obra, dando lugar ao surgimento da essência que logo assimilamos por afinidade e pela lógica do bem universal. Sorrimos agradavelmente e prolongamos a edificante conversação até 2 horas antes de iniciarmos o novo empreendimento, ou seja, de virem para a Terra. E nós outros, deveríamos participar da experiência iluminativa como estágio de aprimoramento espiritual. Vocês lembram do estágio lá em cima? Novamente aqui. É do mesmo estágio que agora o Manuel fala, Manuel Filomeno, que aprimoramento espiritual na região sofrida, ou seja, o exercício do bem maior, pautado no amor, frente ao sofrimento exponencial de de um continente, nós sabemos que foi na Indonésia, né, o exercício desses espíritos, né, praticando o amor em ação.
acompanhados por Oscar, que se encontrava estagiando também em nossa comunidade, ou seja, em nossa colônia, para o mesmo empreendimento. E na semana que vem, perdão, daqui a 15 dias, provavelmente, capítulo 5, falando sobre as novas experiências. E assim, nós encerramos o estudo dessa... Gente, como é que tem mensagem aqui? Assim, são informações, né, trazidas por Manuel, muitas das vezes até com um tom forte, né, quase nevrálgico, porque ele aborda situações que efetivamente ocorrem na espiritualidade, né? Então, nós devemos sempre ter esse olhar mais caridoso, primeiramente conosco. Nós vamos ter acesso a informações que ocorrem na espiritualidade nesses momentos de maior gravidade, né, desses desencarne coletivo, né? E essa questão foi uma das mais emblemáticas, que foi em 2004, na Indonésia, em 2011, no Japão. Bom, terminamos por aqui, agradecidos pela paciência imensa que cada um dos nossos amigos tem para conosco, mais uma vez, e abrimos a fala para quem quiser se colocar. Se colocar, contribuir, tirar dúvidas, né? Não é porque nós estudamos a página, nós lemos inclusive a obra, que nós somos detentores da verdade, não. Tá? Só aprendemos um pouquinho. Estamos aqui trocando. Gente, se todos falarem juntos, eu não vou entender. Um de cada vez, por favor. Isso, um de cada vez. Dalto tá fazendo um lanchinho dele, um lanchinho básico da tarde. Meu amigo, é cheio de fome e sono, as duas coisas juntas. Fique à vontade. Foi lindo, hein? Obrigado, Dalto. Como sempre. Muito lindo. Enche Obrigado. a alma da gente. Manuel Filomeno, meu querido. Manuel Filomeno e Divaldo Franco. Não fossem eles, nós não saberíamos o que se processa, né, no plano espiritual quando acontecem essas grandes tragédias coletivas, né? Vamos aí. Luciano. Oi, Marisa. Aquela parte que você fala sobre o comportamento tanto no plano espiritual quanto no plano físico das pessoas depois da tragédia. Uhum. Eu fui escrevendo as anotações no bate-papo, senão eu já esqueci o que eu ia falar. É um comportamento que a gente está vendo hoje. Durante a pandemia, ao invés de o sentimento patriótico aflorar de uma maneira bonita e nobre, o que está acontecendo? Os abutres estão aproveitando do momento da pandemia e com a alta do dólar, justificando a alta de preço, porque eles estão optando por vender por mercado externo, mesmo que haja desabastecimento por mercado interno, fazendo com que no mercado interno tudo fique muito mais caro e colocando o povo já tão pobre, mais pobre ainda, porque a cesta básica está caríssima e está cada vez mais difícil para as casas fazerem as suas cestas básicas para fazer caridade. As filas para café da manhã, para almoço, para jantar, para lanche, para tudo, elas só aumentam. Um comércio informal que eles apelidaram de empreendedorismo de Araque, as pessoas estão no subemprego, ao desgoverno. Então, na realidade, estamos ainda repetindo o mesmo comportamento que teve os vencedores, as nações vencedoras depois que passou o Reich, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. As nações ditas vencedoras, elas se auto-intitularam vencedoras. Em guerra ninguém vence, né? Mas eles se acharam no direito de espoliar e dividir, repartir e saquear. Aí tivemos aquela infâmia do Muro de Berlim, que graças a Deus aquilo acabou. E por aí vai, e ainda estamos repetindo a mesma coisa.
naquela questão das criaturas que desencarnam sem ao menos perceber que estão desencarnadas, é a repetição do fenômeno do vampirismo, e de um vampirismo triste, de difícil solução, de difícil, né, desmembramento, ocasionando ligações e relacionamentos que não eram talvez nem previstos pela lei divina. Mas se você se auto-arvora vampiro de uma criatura, você se imanta com ela ad eterno. E muito triste mesmo. Você sabe que a primeira vez que eu li esse livro, eu achava que era péssimo. Hoje eu acho isso uma qualidade. Mas como é uma qualidade que beira a loucura, eu cuido disso com muito cuidado. Quando eu leio um livro, eu entro nele. E eu realizo as cenas dele todas na minha cabeça. Eu vivo elas dentro da minha cabeça. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu tinha que fazer prece, porque daqui a pouco eu estava me vendo lá naquela escuridão, vendo aqueles espíritos, vendo eles andando de um lado para o outro, sem orientação. E a gente tem que lembrar também que aquela região onde aconteceu o tsunami é uma região que ainda hoje é internacionalmente conhecida como turismo sexual. Então, muitos mesmo desencarnaram naquela situação triste. Então, eles já tinham ligações vampirizadas antes mesmo do seu desencarne. E elas se exacerbaram com esse desencarne repentino e violento. Eu notei uma coisa, quando ele fala assim: nos reunimos embaixo de um venerável cedro. Eu não sei, sabe, mas na minha cabeça isso foi uma dica, porque o cedro, se eu não me engano, é a árvore símbolo do povo druida. Do Líbano. Do povo da Bretanha. Líbano. Então, oi? É no Líbano. O cedro é o símbolo do... Não, tem o cedro do Líbano e ele não especificou se era o cedro do Líbano, ele só disse que era um venerável cedro. O cedro, na região da Bretanha, era a árvore sagrada para o povo druida. Cujo um dos componentes foi Kardec. Faz sentido. Exatamente, ligou o pontinho. Entendeu? Sim. O ecumenismo é uma coisa que sempre me trouxe felicidade pensar nele, porque eu nem sei exatamente quando eu comecei a pensar em ecumenismo, mas eu acho que foi lá na infância, quando eu ouvia aquelas abobrinhas no catecismo e questionava sem perguntar, muitas vezes falava: não, isso está errado, porque eu não sabia explicar porque que eu achava errado, mas eu via minha mãe receber o espírito de uma cabocla, entendeu? Dentro de casa, quietinha, falando com meu pai desde a mais tenra infância. E depois ia para a igreja e escutava que isso era coisa do diabo, essas coisas, esses comentários, né? Infelizes. E aí, eu, dentro da minha cabecinha de 6, 7 anos, não! Dona Jurema é muito boa! Então, essa coisa do ecumenismo, ela começou dentro da minha cabeça muito cedo, ela me traz muita felicidade. Eu lembro que quando eu fui ver a ópera O Alabê de Jerusalém, é uma frase que me marcou no canto do Alabê, no final, quando ele diz que religiões na terra são archotes que clareiam e que todas são importantes, que Buda tem seu altar no Tibete e Maomé tem seu altar no deserto, e todos eles foram colocados na terra. Tem a cruz de Jesus e aí por aí vai, ele discorre na ópera, e que todos são archotes que Deus colocou na terra para iluminar a caminhada do ser humano. Então é de uma burrice espiritual, é de uma imaturidade espiritual, a intolerância religiosa, que a gente nem se zanga mais, a gente tem pena. E só para finalizar tudo que eu anotei aqui, ainda sobre essa questão das religiões, esse livro foi um tabef, e parece que tem muitos espíritas caciques
que ainda até discordam desse livro, porque ele botou o dedinho justamente naqueles espíritas que a gente conhece, os caciques espíritas aí, que diz que o espiritismo interpreta o espiritismo como uma religião do futuro, não como uma religião que vem dizer para os outros que a vida não se acaba, que tem mais mundos habitados, mas eles acham que será a religião dominante. Tem cacique espírita interpretando isso e falando em palestra, o que é mais chato ainda. Sabe, caciques, aqueles que arrotam experiência e anos de espiritismo, né? Depois, quando você falou naquela parte do estágio, e eu tenho que dizer que anos de espiritismo não significa nada se você só fica na palavra e não parte para ação. Se a gente sabe que tem que se autorreformar, tem que aprender a perdoar e colocar esse perdão em prática. Lê na letra e não põe em prática na vida, não passa de espírito hipócrita, sepulcros caiados de branco por fora e podres por dentro. Perfeito, quando ele Marisa. fala daquela questão do estágio, me remeteu muito a workshop, né? Nós somos uma pálida interpretação do mundo espiritual, mas aqui quando a gente vai se juntar para fazer um trabalho, nos reunimos e fazemos workshop para podermos fazer aquele brainstorm, aquela explosão de ideias, se conhecer, se sintonizar, se alinhar. E foi exatamente isso que eles fizeram. Que bacana isso, que bacana, que bacana. Aí eu vou entrar aí na Tati, que a Tati perguntou que aquelas gravidezes provacionais seriam microcefalia, e eu falei que pode ser sim ou não. Eu não vou falar pode ser e depende, porque eu não gosto muito dessa frase, não. E nem eu. E quando ele falou que você percebeu que eram pequenos grupos de trabalho. Por que pequenos? Você já notou? Seu Dalto tá aí para dizer pra gente o quanto é difícil tocar uma casa grande. Uma casa grande tem um monte de buraco e é difícil de tapar. Mas quando você faz um trabalho em pequenos grupos, e se eles se doam de verdade, esses trabalhos ficam muito eficazes, ficam muito potentes. É exatamente o que está acontecendo nesse nosso pequeno grupo. No início eu convidava um monte de gente para vir para cá, até fiquei chateada porque alguns amigos não quiseram, e depois eu notei que o nosso grupo, quando oscila, tem muita gente, chega a 22, 23, como chegou a 30 quando teve o Paulo César Frutuoso, mas depois o nosso grupo está sempre pequeno, e eu sempre achei isso mesmo, que o nosso grupo está funcionando tanto na área da instrução como na área da mediunidade, com essa sintonia fina com o alto, porque é um grupo pequeno. Se fôssemos uma sala online de 30 pessoas, de 35, de 40 pessoas, de 50 pessoas, porque essa sala, ela comporta 100 pessoas, mas se nós tivermos mais de 30 pessoas, a sintonia aqui já fica um pouco abalada. Então, é bom que a gente continue pequenininho, para a gente continuar produzindo as coisas boas que nós estamos produzindo. E você vê que a fala do Manuel Filomeno de Miranda corrobora com essa minha visão de grupo, de que o grupo tem que permanecer mais ou menos pequeno para funcionar com coesão. Porque se entra muita gente, claro que a gente gostaria de receber amigos, mas acontece que aquela sintonia fina que a gente vem estabelecendo ao longo desses meses, ela começa a ficar prejudicada. Porque os grupos pequenos é que funcionam com muita eficiência e luz. Então é bom que tenha um monte de alegria de florescer do que ter uma alegria de florescer imenso. Só isso. Obrigado, Marisa. Muito boa a colocação. Oi. Luciano. Oi, perdão. Eu gostaria de, quando puder, falar um pouquinho. A fala é sua, por favor. Muito obrigado. É só para um adendo, Marisa. Ontem, na nossa reunião, eu não tenho participado direto de todos os trabalhos, você já sabe por quê. Eu costumo ter 3 reuniões semanais no Frei Luiz. Costumo ter, né? Então, 2 dias se vão sem que eu possa estar aqui junto da equipe, que não é uma perda, porque eu estou em trabalho, né, espiritual.
Ontem eu tive uma... Eu sempre escuto, eu não digo nunca que ele fala comigo, porque seria uma pretensão leviana, né? Então, eu sempre escuto o Dr. Rocha Lima falar algumas coisas, né? E, enfim, ontem no que eu ouvi do Dr. Rocha Lima, ele fala o seguinte, acho que tem muito a ver com o que você falou aí. O grupo é muito grande, né? A Casa de Freguesia é muito grande, então e tem a ver com o que você falou. O que ele disse? A nossa diretoria, que devíamos, nós, os médios ali daquele grupo que estávamos ali em trabalho, orar muito pelo nosso presidente, não pelo Bolsonaro, não. Nosso presidente da Casa de Frei Luís. Sim. Por quê? Em razão dele ter tocado os trabalhos a todo vapor, independente da presença de todos ou não. Muitos não vieram porque a família não deixou, enfim, assustados com a pandemia, e uma série de situações. Mas muitos começaram a vibrar contra a diretoria da casa e nós que fomos para lá, porque isso deixava eles na defensiva. Deixavam eles como pobre de espírito, gente que não estava comprometido com o trabalho mediúnico, com o trabalho religioso, enfim, com o trabalho da casa, e não iam, simplesmente se esconderam e não compareceram mais. E eles estão aborrecidos, extremamente chateados, porque a diretoria da casa e mais alguns médios não se esconderam, foram à luta. Fizeram aquilo que o Senhor Jesus faria e nos ensinou a fazer. Quando foi proibido pela lei, a casa fechou ao público externo, mas nós continuamos trabalhando, com todos os cuidados, com protocolo, com tudo direitinho. Quando foi permitido abrir a casa, obedecendo os protocolos direitinho, álcool gel, máscara, enfim, tudo aquilo que é necessário, e a casa está funcionando, está cheia de gente lá. Isso vai trazer dificuldades com a pandemia? Eu acredito até que não, mas pode acontecer. Eu acredito que não. Lá dentro, se você for blindado pelo amor de Jesus, pelo desejo de servir, possivelmente lá dentro você não se contamina. Possivelmente. Não quero dizer, né, como uma verdade absoluta. Mas as vibrações negativas que os próprios médios, membros da casa, começaram a flechar, a dardear aqueles que foram trabalhar, o próprio grupo. E isso acontece em qualquer grupo grande. Os insatisfeitos com as decisões que são tomadas se viram contra a própria equipe. É um problema muito sério em um grupo grande. Muito sério, porque os inimigos estão todos juntos, comungando e comendo na mesma mesa. É uma coisa terrível. Isso aconteceu com Jesus, nós sabemos disso muito bem. Onde a traição, a maldade, a perversidade, o fuxico, está ali, está rondando junto ali. Um grupo pequeno. Dalton congelou, eu vou pegar o gancho na fala dele e vou dizer o seguinte. Ah, não, Pois não, mas pode falar, Luciano. Aqui minha internet está Mas é instável, isso. você congelou. Dalton, meu querido, quantidade nunca foi sinônimo de qualidade. E no próprio meio espírita existem joios. Então nós devemos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. De ouvir. E a interação é na base da caridade e do amor para com o espírito menor. No processo evolutivo diferente do nosso, não inferior, diferente do nosso. Cada um no seu tempo, sim. Cada um no seu grau de maturação. Eu só gostaria de responder a pergunta da Tati em relação à inclinação do eixo. Tati, já estava previsto, já era previsto. Lá atrás, na antiguidade, na ancestralidade, antes de Jesus, inclusive, os profetas, ou os médios videntes, os médios pré-cognitivos, ou os médios pré-cientes, já sabiam que futuramente, hoje, o mundo atravessaria por esse processo. Quando eu digo que Jesus veio para agora, que 2000 anos, no infinito não é nada.
né? Então, Jesus vem nos conduzindo pela mão há 2000 anos para nós estarmos instrumentalizados para atravessarmos esse momento de maior gravidade na história humana. Nem as guerras, nem as epidemias e pandemias foram tão sérias, porque nunca houve um momento como esse. Nós temos um momento que afetou as bases, o alicerce da saúde global, e concomitantemente a essa questão dessa pandemia, o planeta está convulsionando. E isso era previsto. Está no Apocalipse de João. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Sobretudo no capítulo 12, se não me falha a memória. Então, sim, foi em 2004 que houve a primeira grande verticalização, tá? Em 2011, a segunda, em menor intensidade. E, paralelo à verticalização do planeta, está acontecendo também a inversão dos polos magnéticos da Terra. Gente, vocês perceberam a grandiosidade desse momento que nós estamos vivendo hoje? Nos convidando a parar de olhar para o nosso próprio umbigo e ver que a Terra, a humanidade inteira, está vivendo um momento histórico. E nós estamos sendo avançados não só geneticamente no perispírito, mas esses cataclismos, como é a fala, inclusive, da própria Gênesis, um comentário de Kardec, não fossem esses grandes cataclismos que sacodem a humanidade, nós demandaríamos séculos para chegarmos ao ponto que nós vamos chegar daqui a poucas décadas. Perceberam? A grandiosidade do momento que nós estamos testemunhando e experienciando hoje. Então, se nós pegarmos a nossa visão, mais uma vez falando, tirarmos do monofoco e ampliarmos para o macro, nós vamos alcançar esse gradiente máximo dessa revolução que está acontecendo na Terra, no planeta e na humanidade. Gente, estamos nos aproximando no final da nossa hora, somos escravos ainda do relógio, mas, assim, uns 3 minutinhos para alguém que queira fazer alguma pergunta, algum outro comentário, por favor. Senão já passamos direto para a prece final. Respondi, Tati? Tati? Sim, Lu. Obrigada. Respondeu sim, obrigada. Estou à disposição para quem fora, naturalmente, né, da sala, por conta do nosso tempo, trocarmos mais algumas informações. Sandra está ali concentrada, Fátima está com a câmera fechada, Vó Marisa. Mais alguém? Eu estou aqui, mas estou escutando. Cláudio está ali quietinho. Cláudio deve estar comendo bolo. Bom, gente, se não tem mais perguntas, mais colocações, vamos partir então para a nossa prece final. Josi, você gostaria de fazer a prece de encerramento, por favor, querida, já que você abriu sua câmera? Sim, eu estava lhe escutando, Luciano, e só uma coisa assim, bastante reflexiva, né? Quando você estava falando sobre a grande mudança que está acontecendo no planeta, mas assim, com relação à humanidade, eu fico até com medo, né? Porque há poucos que estão refletindo, entendeu? Então, assim, eu fiquei pensando se estava falando, eu falei, gente, porque quando as portas assim do mundo se fecharam, que eu prefiro falar assim, que o mundo parou, né? Eu, assim, quando eu vi, eu me assustei. Eu fiquei assustada demais, apesar de ter escutado muito sobre isso, sobre essa chegada. Eu não saberia como era. Só que aí, em março, no início, acho que depois, assim, março, digamos, abril, falei, a humanidade vai mudar. Foi isso que eu estou vendo, entendeu? Aí acaba me assustando, tá? O planeta, ele tá em transformação, ele tá em mudança. A humanidade, eu não vejo, não. Sinceramente, assim, cara, eu não vejo. Gente, eu tô vendo cada coisa que Jesus. Pois é, existe uma linha de raciocínio que diz que na Terra só ficará 1/3 da sua humanidade. Você talvez não saiba disso. Mas antes de fazer essa colocação, se você me permite uma sugestão, e serve para todos, o medo é uma crença.
E quem teme atrai o que não quer. Então, nós devemos nos ocupar com a nossa construção do conhecimento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Muitas pessoas adoecem por medo. Muitas pessoas desencarnam por medo. Muitas pessoas cometem atos falhos por medo. Não é de você que eu estou falando, eu estou generalizando, entendeu? Então, esse padrão negativo... O medo é algema. O medo Da alma. que prende o homem e atrela o homem ao seu próprio passado, porque ele não avança. Ele não avança. Se nós transcendermos o nosso olhar para além, como eu falei, o Dalton colocou, a Marisa também, no próprio meio espírita existem joios. É só você analisar. Então, é isso que eu tô analisando. Então, é isso que eu tô falando, sabe? É isso que eu tô tentando te falar, porque assim, quando eu disse, até, digamos, hoje vou chutar 42, que eu acho que é. Depois eu vou fazer as contas, quanto que eu tô fazendo. Gente, eu nunca tinha visto isso. Você tá fazendo 42. Obrigada, Tati. Assim, aí imagina. Eu ia fazer as contas, né, para saber depois quanto tá fazendo. Até hoje, eu nunca vi isso, assim. Mas ele já li. Meu avô já falou das guerras e tudo, e a gente não faz ideia quando se fala. Entendeu? Mas agora eu estou fazendo ideia quando se passa. Gente, pois é, agora imagina você na espiritualidade, daqui a 50 anos. Se você olhar para o tempo de hoje, que nós estamos em 2020, você vai dizer, caramba, como é que eu tinha uma visão diferente? Muito diferente. Porque a sua visão vai ser amplificada. Então, quando a gente coloca aqui, o momento... o adjetivo vai ser mal empregado. Mas é um momento maravilhoso que nós estamos vivendo, porque nós escolhemos reencarnar nesse momento da transição planetária. Quantos espíritos... Sim. Quantos espíritos estão no próprio plano espiritual, na reticidade, querendo participar conosco na condição de encarnados, contribuindo, de algum modo, que é em número pequeno, com o progresso da humanidade nesse período. Luciano, desculpa interrompê-lo. Alguns de nós nem escolheram, tiveram a permissão, por misericórdia de Deus, de reencarnar aqui neste momento. Como a última oportunidade de progredir. Última oportunidade de progredir. Então é isso. Gente, vamos para a nossa prece. Depois a gente continua batendo o nosso papinho aqui por conta da nossa hora. Tá bom. Obrigado, José. Pode fazer a nossa prece? Sorrisão. E assim, Mestre Jesus, agradecendo por mais esses momentos. Em particular, agradeço pelo dia de hoje, agradeço por compreender tudo que estamos passando até agora, compreender que há uma esperança, compreender, Senhor, que tudo está certo. Hoje eu só tenho que te agradecer por tudo que tenho passado. E com essa gratidão que eu passo para todas as pessoas que nesse momento necessita dessa alegria e precisa dessas esperanças. E com o amparo de Maria, com o amparo da espiritualidade que nos assiste nesse momento, pedimos permissão para encerrar esse momento da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.